Por quê? Como que essas pessoas lidam com essa competitividade? Quais são as crenças que norteiam as vidas delas? E aí eu tenho que trabalhar um conjunto, mas eu tenho que também pensar nessas pessoas que muitas vezes se desmotivam ou que muitas vezes se submetem a essa punição própria de, eu não dou conta mesmo. Então, se não tiver um trabalho ali por detrás, é o que a gente falou do sentido. Se a gente simplesmente coloca um programa e aí replica, né, reproduz. O que fulano teve lá na empresa dele foi muito legal, vou fazer aqui também. Mas sem avaliar o meu público, eu corro o risco de jogar um programa muito legal para baixo. E um outro fator que é importante considerar é a estrutura. Porque como que eu vou colocar as pessoas para competir, mas se eu não tenho um equipamento que ali traz para eles... desigualdade. Exato. Exatamente. Né? Então, eu preciso de realmente verificar esses dois pontos. Exato. Como é que essa pessoa lida com essa competitividade, entendendo que cada um é único, mas que eu tenho que pensar num grupo, né? E uma forma de estimular essa grande maioria, mas sem desconsiderar esse trabalho único mesmo, particular com cada um. E também dar a assistência, a estrutura que é necessária para que ele se sinta motivado. As metas elas têm que ser realistas. E, além de realistas, eu tenho que colocar também a estrutura para que ele chegue nessa meta. Tem que mostrar para ele que ele é capaz. E aí isso vai motivar muito mais. Então, o trabalho de premiação, no caso de competição dentro de uma empresa, de ranqueamento, ele deve ser voltado para incentivar aqueles que estão no topo, mas que o trabalho de incentivo precisa ser voltado para aqueles que ainda não atingiram. Por que não atingiram? O que é que está faltando? O que é que a empresa precisa fazer para que você atinja? Primeiro, para que você comece a competir em pé de igualdade. Né? Sim. E se eu não estou conseguindo fazer isso, como é que eu vou tratar esse programa para que essa desigualdade seja suprida? Sim. Isso. E aí, se você alinha, por exemplo, com uma política de feedback, aí você dá um show. Porque imagina, você tem ali o ranking, e aí você dá o feedback para essas pessoas, né? Elas entenderem por que elas estão ficando lá nas posições mais altas. E também para aqueles que estão com dificuldade, o que está faltando? O que você precisa para poder chegar a ter um resultado melhor? Ele vai se vitimizar, e aí você trabalha com ele. Qual é a sua responsabilidade sobre isso? Aí você vai estar alinhando realmente, né, um programa para alcançar esse objetivo. Alinhado. E assim, entender, e a gente sabe, todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Existem dificuldades que são facilmente visíveis e existem dificuldades que não são tão facilmente visíveis, né? Essa questão mesmo do transporte, eu lembrei aqui de um exemplo de um cara na empresa que assim, tinha muita violação que a gente fala os picos de velocidade, por exemplo. Sim. Ele tinha bastante. Era um cara que entrava na garagem da empresa, já entrava de cara fechada, praticamente xingando todo mundo. É um cara super estressado. E aí a empresa aplicou um programa de saúde do sono. Esse profissional foi um dos que foram avaliados e fizeram o programa da medicina do sono. Né? E foi descoberto que ele tinha apneia do sono. Teve um diagnóstico que o sono dele era prejudicado. Exatamente. Ele teve apneia do sono. Aí foi feito todo o processo, ele passou a utilizar a máscara, né? A CPAP, né? Passou a utilizar a máscara. E eu fiz uma visita, porque o trabalho ele consiste em você fazer essa avaliação, dar ao profissional a oportunidade de melhoria, né? A máscara e tal, e depois você avaliar como é que tá o pós, né? Certo. E esse pós é avaliado na casa dele. Eu tive a oportunidade de conhecer a esposa dele e, cara, o relato da esposa dele foi, é outra pessoa. É outra Até no pessoa. relacionamento dele. Dentro Imagina. de casa, nosso relacionamento mudou. O cara na empresa, ele parou de violar, passou a ser um dos melhores. Que o cara violava muito. Passou a ser um dos melhores. E não tinha mais aquela questão da ignorância, de entrar estressado, de chegar e sair estressado. Então, assim, ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Para ele, o jeito dele era aquele. Eu sei. Mas aquele não era o jeito dele. Aquilo era causado por algo que o atrapalhava diariamente. A doutora Sidneia falou sobre isso, a respeito da qualidade do sono, né? Como cuidar da qualidade do sono, na questão do transporte principalmente, mas como a qualidade do sono modifica o dia. Sim. Interfere muito. Né? Ela falou bastante sobre isso, investigar se
uma pessoa muda de repente um comportamento para uma pessoa saudável, né, emocionalmente, para uma pessoa agressiva e que um comportamento ou até mais reclusa também, né? mais reclusa, investigar como é que está a qualidade do sono dessa pessoa é um indicativo de mudança. Sim, e a qualidade do sono indica se a pessoa pode estar ali com um transtorno também mental, né? Uma doença mental. Exatamente. Às vezes muda o ciclo, ela dorme muito e passa a ter insônia, ou às vezes ela tem ali um sono ok e começa a dormir demais. Isso é um indicativo de que pode estar com algum problema, né? Um distúrbio, um transtorno, uma ansiedade, depressão, uma depressão. ansiedade. Exatamente. Então é fator... Os vilões que são silenciosos hoje, né? São os vilões silenciosos, né? É a depressão, é um TDAH, né? São transtornos que acabam ali, de certa forma, se não forem trabalhados, atrapalhando. Prejudica a produtividade, prejudica a segurança. Exatamente. São transtornos silenciosos. E eu tenho visto uma escalada, na verdade, uma retirada, né? As empresas, vou falar de empresas de ônibus que são a minha vivência maior. Nós tínhamos psicólogos dentro das empresas de ônibus e hoje nós não temos mais. De repente, os psicólogos foram substituídos por assistentes sociais e agora nem assistente social não tem mais. Tem um plano de saúde, você está com um problema, procure o médico lá do seu plano de saúde, procure o psicólogo e vá resolver seu problema. Como isso tem prejudicado a segurança e a produtividade na visão de vocês? Nossa, muito. Muito. Porque o olhar é diferente. Né? Quando você tem um profissional ali que está capacitado para ter essa visão, traz um benefício muito grande. Quando eu, por exemplo, atuava dentro do RH, né, e já na profissão de psicóloga, eu tinha como ter essa visão e muitas vezes eu trazia para a segurança essa particularidade. Eu me lembro de uma situação que a gente viveu na empresa, mas não estávamos juntos, né? Assim, não estávamos atuando juntos, era um outro profissional da área de segurança, e que ele me trouxe ali as violações, que era essa quebra de regra que o Alvin falou, do motorista. E aí, quando eu avaliei, eu falei assim, poxa, mas ele não é de cometer essas falhas. Não é assim. E ele, pois é, eu também estou achando muito estranho. Aí eu falei com ele, deixa eu conversar com ele. Deixa eu entender o que está acontecendo. E aí, na conversa, ele se abriu e ele trouxe para a gente a ideia de que a situação de que a filha dele tinha descoberto o diagnóstico de uma doença e ele não estava sabendo como lidar com aquilo. Como que seria o tratamento, como que seria com ele longe de casa, né? Dias fora, da esposa cuidar daquilo sozinha e tudo, sabe? E aí, quando eu levei para a área de segurança o que estava acontecendo, a gente sentou, alinhou, o que a gente vai fazer? Olha, o que você pensa, Tati? Qual que é o melhor a fazer nesse caso? E aí a gente decidiu colocar ele de férias. E aí, de férias, ele pôde participar, acompanhar a situação daquela, né, da família como um todo. E quando ele voltou muito mais grato, satisfeito, motivado, né, ainda passando por aquele problema, mas entendendo que ali ele tinha uma parceira, né, que a empresa estava ali contribuindo com ele. E aí, muitas vezes, eu ia lá no pátio, olhava para ele e falei, como é que tá a sua filha? Então, isso é um diferencial. Né, essa visão de que o que está acontecendo ali, para além só do resultado, do número que essa pessoa está gerando. E, às vezes, cada um vai estar ali concentrado na sua atividade, não é? Você tem resultado para apresentar, você tem uma visão lógica, e esse bate-papo é legal, porque, às vezes, eu trago para ele a minha visão como psicóloga e ele traz a visão como segurança, né, como técnico de segurança, e é exatamente esse conjunto que vai fazer a gente avaliar a situação como um todo. Perfeito. Quando a gente, por exemplo, tinha um acidente, também chegava todo mundo na mesa, né, todos os gestores, e aí cada um tinha que trazer a sua visão do caso. Se não tem ali o profissional da área da saúde mental, quem vai trazer essa visão? E assim, ter essa área dentro da empresa, ela traz algo que é muito importante, que é o contexto, né? Mais que a empresa ela forneça ali um plano de saúde, que a pessoa pode procurar ali sua psicoterapia para fazer, o contexto ele vai ser passado a partir da visão da pessoa, né? Exatamente. É diferente do momento que você, dentro do contexto, né? Observando o contexto, como você falou, estranho, esse motorista ele não é de fazer isso, né? Tem alguma coisa de errado, exato. E ter ali essa percepção do contexto faz toda a diferença, né? Porque muitas das vezes a pessoa não vai passar tudo e da forma
às vezes, ela tenta até amenizar, né? Ela passa para você, de forma externa, muito mais leve do que realmente é. Sim. Então, ter uma psicóloga, essa área, né, dentro ali das empresas é muito importante por conta disso também. Você passa a conhecer mais a pessoa, né? Você tem a proximidade, você passa a ver os números de produtividade da pessoa, né? Tem todo o contexto que ajuda... Exato. E tem essa abertura, né? Porque, como você colocou, a pessoa vai tender a minimizar essa situação. A necessidade mesmo de ser aceito. Sim. Então, se eu exploro ali a minha fraqueza, eu tenho medo de como que eu vou ser visto pelas pessoas. E aí, o profissional da área da saúde, quando ele está ali na empresa, ou seja interno, ou muitas vezes até externo, porque ele vai trazer uma credibilidade ainda maior. Porque eu tenho, por exemplo, a percepção, a gente tem um trabalho de ter o plantão psicológico dentro das empresas. Então, o psicólogo vai lá. Aí, muitas vezes, o colaborador fala assim, mas você não vai contar, não? Meu chefe não vai saber, não? Não, não vai, porque a gente tem um sigilo profissional. Então, quando a gente se resguarda, né, desse direito e desse dever de ter o sigilo, a gente dá a essa pessoa essa liberdade. Como é que eu vou falar dos meus problemas para o meu chefe? Exato. Ele vai me mandar embora. Nesse caso, por exemplo, do motorista, né? Se ele chegasse e falasse assim, poxa, eu não estou bem, a minha filha... fica em casa. É a primeira coisa que passa. Às vezes não é a política da empresa, mas é o que passa na nossa cabeça. Eu não vou ser aceito, eu vou ser excluído, né? Então, quando tem ali um profissional, ele sabe, psicóloga, ela vai me ouvir, ela vai me ajudar, né? Já tem essa construção mesmo do papel. E aí ele se sente mais livre, mais aberto para poder falar dos seus problemas. Ele vê que isso é uma posição de suporte.